A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 28, nos versículos de 1 a 28. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Olha isso. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem obedece está contra eles. 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Retornou o tema da pobreza e da riqueza, da honestidade e da desonestidade. Isso às vezes é difícil de entender, é controverso, eu diria, porque a pobreza, ela não é a vontade de Deus para nós, não é o ideal de Deus. Qual é o pai que quer ver seu filho passando necessidade? Me diz. Qual é o pai que quer ver o filho pobre passando fome, humilhação, vergonha? Tu quer isso pro teu filho? Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas para os vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Então por que as pessoas ficam tão revoltadas com isso? Deus não quer que os seus filhos sejam pobres. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados, prósperos, ricos, felizes, saudáveis, plenos. Essa é a vontade de Deus. Mas esse verso está dizendo o quê? Olha o que está sendo dito nesse verso 6. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Quando a gente pensa que tu vai adquirir riqueza por causa da desonestidade, é melhor tu ser pobre, entendeu? Deus te salva da desonestidade te mantendo pobre. E é verdade, tem pessoas que não podem prosperar porque elas não têm um coração puro, porque elas não são honestas, porque elas não são dignas. Lembra da parábola dos talentos? Ele ganhou 1. Tu nunca pensou por que aquele ganhou 1, o outro ganhou 2 e o outro ganhou 5? Porque o patrão sabia, esse aqui, ó, eu vou dar 1. Esse eu já posso dar 2. Esse aqui, ele é capaz de ganhar 5. Deus sabe, Deus conhece. Então, se tu é desonesto, tu tem uma tendência à desonestidade, à corrupção, a se corromper, a se vender, a se bandear pro lado de lá, é melhor tu continuar pobre. Porque é o que a palavra está dizendo. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te porei. Agora, se tu não é fiel nas coisas pequenas, tu acha que tu vai ganhar as grandes? Não, tu não vai ser digno. E foi isso que aconteceu com aquele que ganhou 1. Ele não foi correto com aquele 1. E ele perdeu. E
O 5 ganhou mais, ganhou 5 mais 5 e ainda ganhou esse 1. É assim que eu interpreto este versículo. 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Ó, a pessoa ganha bênçãos e acha que é porque ela é maravilhosa. Não, tu tá ganhando mais para tu poder fazer mais, para tu ser melhor, para tu abençoar. 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. É muito triste, né, esse versículo. Deus desvia os ouvidos. Deus tampa os ouvidos. Deus despreza a oração. Por quê? Porque aquela pessoa não ama Deus, não segue a sua palavra. Aí ora, Deus não ouve. Deus não ouve. Deus não aceita. Deus não aceita. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Quem engana, quem faz o outro pecar, sabe, quem leva para o mau caminho, quem dá um mau conselho, quem influencia para o mal, essa pessoa, quem faz isso, ela vai cair na sua própria armadilha. Ela é duplamente punida, castigada. Porque além dela fazer o mal, ela leva outros a fazer. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Olha que interessante aqui. É pobre, mas é sábio. É rico, mas é tolo. Pode acontecer. Nós vimos isso. E vamos ver logo em Eclesiastes, né? O próximo livro de sabedoria. Acontece. Toda regra tem uma exceção. Vamos continuar. 12. Quando os bons os ricos sempre, eu pulei, né? Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Tá, agora é o 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Precisa comentar? Sem comentários, né? Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Porque o mal, o homem mau, ele não obedece à lei. E se ele não obedece à lei, ele vai fazer o que der na cabeça dele. Isso significa injustiça, maldade. Agora sim, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Esse versículo também é daqueles que eu digo, sublinha, desenha, pinta, faz uma marquinha, que é muito importante. O pecado é morte. O pecado é a causa das nossas dores, mazelas, sofrimentos e separação de Deus. Nós não conseguimos, por nossas próprias forças, abandonar, ser liberto do pecado. Tu não consegue sozinho. Adão pecou e toda a espécie humana, toda a humanidade recebeu esse gene, esse vírus
essa bactéria, esse germe, esse micróbio chamado pecado. E o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. E Deus fez o quê? Nos deu um Salvador. Se eu pudesse me livrar, me libertar dos meus próprios pecados, por que eu iria precisar de um Salvador? Eu mesma ia dar conta do recado. É óbvio que eu não consigo. Eu preciso de Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu. Por isso Jesus ressuscitou, para vencer a morte, vencer o pecado, nos salvar, nos purificar de toda injustiça. Mas aqui tem a chave, o segredo. Tu tem que te arrepender dos teus pecados. Tu tem que confessar os teus pecados. Tu tem que abandonar os teus pecados. Tu tem que deixar os teus pecados para trás. Tu tem que entregar teu coração para Jesus, para o teu Salvador. Quem faz isso é feliz, prospera, muda de nível, sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz. Tu não consegue ser cristão ou cristã sozinho. Como tu vai ser uma cristã ou um cristão sem o Cristo? Como tu vai ser salvo sem o Salvador? Como tu vai ter vida se tu tá morto, morta nos teus delitos e pecados, nos teus erros, nas tuas falhas, preso nas tuas vontades, nos teus desejos? Tu precisa de um libertador, de alguém que vai abrir a porta da prisão para ti. Alguém que tem as chaves da morte e do inferno. Quem é esse alguém? É o Senhor Jesus. Jesus Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, o Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ouve bem, toda a injustiça. Qualquer uma das injustiças, das iniquidades, das transgressões, das maldades. Usa a palavra que tu quiser para entender. Mas tu tem que confessar. Tu tem que te arrepender. Tu tem que virar a página. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. A bênção do Senhor nos faz prosperar, nos faz vencer, nos faz viver e viver uma vida eterna. Nos salva. Mas tu precisa te arrepender. Tu precisa confessar. Deixar, abandonar. E saiba, se tu quiser isso, se tu usar o teu livre arbítrio, a tua liberdade, a tua vontade mais íntima e mais profunda para abandonar o pecado, sozinho tu não vai conseguir. Mas com Cristo, o sucesso é garantido, porque Ele quer te livrar disso. O primeiro Adão trouxe o pecado, e o segundo Adão, que é Jesus, o Filho do Homem, ele veio para tirar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, esse é um versículo para marcar, para sublinhar, para pintar, para destacar na tua Bíblia. Ele é muito importante. Tu já é salvo? Tu já é salva? Tu já tem o Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Mas a santidade, a santificação é um processo diário. Nós precisamos todos os dias
confessar os nossos pecados e nos arrependermos, para termos uma vida boa, uma vida feliz, uma vida abençoada. 14. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Amém. 17. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. O assassino cava a sua própria cova. Na verdade, ele corre para a própria cova. Ele derramou um sangue e esse sangue clama. Então, sim, vamos dizer assim, a consequência, o resultado, a punição do assassino é a cova, é a sepultura, é a morte. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Outro valor, outro princípio, outra virtude, outra qualidade de um homem sábio, de uma mulher sábia, a honestidade. Provérbios fala muito sobre isso, de que nós devemos ser honestos, custe o que custar. Se tiver plateia ou se a gente estiver sozinho. Honestidade, ser honesto. Quem é honesto tem segurança, tem paz, tem descanso, tem tranquilidade. Nós vimos que a honestidade livra da angústia. Deus liberta o justo, o honesto, o íntegro da angústia. E o desonesto, ele vai fracassar. É só uma questão de tempo. 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Aqui a gente vê várias questões, né? Essa pressa, essa ansiedade, essa ganância, essa ambição, eu diria desespero, loucura, obsessão, obstinação, uma pessoa que fica cega pela riqueza, sabe? Eu sou do tempo das revistinhas, né, que tinha o Tio Patinhas e os olhos dele viravam cifrões, né? Essa é a imagem que eu vejo, a pessoa fica cega. O que é cega? Ela não enxerga mais nada, só o cifrão, só o dinheiro, só a riqueza. E isso é uma baita idolatria. É uma tremenda de uma idolatria. É uma idolatria absurda. O Senhor Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta agulha era uma porta, tá? Que tinha em Jerusalém. Então, não é a agulha de tu botar o fio da linha, porque aí seria impossível os ricos se salvarem. E nós sabemos que muitos personagens bíblicos eram e foram ricos e sim, se salvaram. E o livro de Provérbios todo está falando para nós que a riqueza é bênção de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, não te engana, tá? O jovem rico, Jesus diz para ele,
vender tudo que tinha e dar para os pobres, porque o coração do jovem rico estava nas riquezas. Mas Deus, acabei de falar, né? Deus ama seus filhos e suas filhas e quer abençoá-los com riqueza, com prosperidade. Só que o que acontece aqui? Esse versículo está falando de ganância. Está falando de ambição, de algo desenfreado, de algo louco, de uma paixão pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é neutro. E ele pode ser muito bom, principalmente para o evangelho, principalmente para salvar vidas, para curar, para abençoar, para libertar, para prosperar a igreja do Senhor Jesus, para nos dar condições. As Bíblias que são impressas cada dia, tudo precisa de dinheiro. A gente tem falado muito sobre isso, porque é uma das colunas de Provérbios e Eclesiastes, que nós vamos na sequência estudar mais um pouco. Então, esse versículo está falando que o pecado é tu amar o dinheiro. Jesus repreendeu, falou sobre Mamon, que era o Deus da riqueza. É tu amar a riqueza e o dinheiro. Aí que reside o pecado. É nessa ambição, nessa ganância, nessa loucura. Tu sacrifica tudo e todos para ficar rico. Isso é o pecado. Isso é que está errado. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Por quê? Porque uma pessoa que tem dinheiro, que tem o coração no dinheiro, ela é muito pobre e miserável. Porque sim, ela só tem o dinheiro. Ela não tem mais nada. Ela já vendeu a sua alma. Ela já se entregou e ela já sacrificou tudo e todos por causa da riqueza. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Por quê? Porque elogios são voláteis, são fúteis. Mas um ensino é para a vida toda. Um bom conselho, uma repreensão, uma correção. Isso é uma bênção. E isso vem de pessoas que nos amam, que querem que a gente melhore, que a gente se aperfeiçoe, que a gente progrida, que a gente evolua, desenvolva como pessoa. Então, não espera elogios. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Jesus disse que os pobres sempre existirão. Por quê? Porque nós sempre deveremos amar, socorrer, apoiar os necessitados. Essa é a verdadeira religião. Se manter puro e socorrer os órfãos, as viúvas, aqueles que precisam. Então, a igreja do Senhor Jesus sempre vai ter essa missão de ajudar. E tem pessoas que têm muito recurso e não fazem nada. Quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. O que a gente aprende com esse capítulo 28 de Provérbios? De que o justo, ele é intrépido, corajoso, destemido como leão. Que um sábio e prudente estabiliza a ordem, equilibra as coisas. Quem busca o Senhor entende tudo, discerne. O que guarda a lei é prudente. Quando os justos triunfam, há grande festividade.
O que confessa e deixa suas transgressões alcançará misericórdia. Que nós possamos praticar a confissão e o arrependimento de pecados diariamente.